Na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 2. Limitadíssimos, Odilon, acentuei dando sequência ao diálogo. Confesso-lhe que, com toda a sinceridade, que eu imaginava que o plano espiritual fosse diferente. Diferente, Inácio, é mais para cima. Não nos esqueçamos de que estamos nas circunvizinhanças da Terra. Você sabe que na natureza não existe transição brusca. Tudo obedece a um encadeamento lógico baseado na lei do mérito. Como, por exemplo, adquirir asas nos ombros, se ainda mal sabemos o que fazer com as pernas. Mas, redargueu o valoroso amigo, os espíritas haverão de se decepcionar. Eu não sei a causa de, ao nos tornarmos espíritas, passarmos a achar que somos privilegiados. A doutrina nos torna conscientes de nossas enfermidades, porém a tarefa da cura nos pertence, pois a simples condição de adepto ao espiritismo não isenta ninguém de suas provas, e principalmente do esforço da renovação. O espírita sincero é aquele que não recua diante das lutas que trava para ser melhor. Deus não cultiva preferências. As orações dos fiéis de todas as crenças têm para ele o mesmo valor. Há às vezes quem ora aos pés de um santo de barro, ora com maior fervor do que aquele que já libertou a fé de tantas formalidades. Como você mudou, Inácio, brincou Dilon comigo. Eu diria tratar-se de um espírito. Se eu não fizer esta ressalva, os nossos irmãos do mundo não acreditarão que eu esteja conversando com você, o ferrenho adversário da Igreja Católica. Ora, não exagere. Você sabe que eu apenas me defendi, ou melhor, procurava defender a doutrina. Agora, no entanto, estou aqui, às voltas com a própria realidade. E com muito trabalho neste hospital, não é? Neste hospital, onde, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes é espírita, eu preferiria lidar com um louco espírito do que com um espírita louco, como somos, Odilon, vaidosos do nosso pequeno saber. Muitos médios internados aqui? O problema maior não são os médios que, na maioria das vezes, faliram por falta de discernimento. O problema maior são os dirigentes espíritas, aqueles que quiseram ter as rédeas do movimento nas mãos e impunham os seus pontos de vista. Já os médiuns se assemelham aos pecadores do Evangelho, mas os dirigentes são os doutores da lei. Algum católico ou evangélico por aqui? Poucos, e são os que me dão menos trabalho. Conforme lhe disse, os espíritas é que estão mal arrumados. Conversam comigo de igual para igual e, não raro, acabam invertendo o papel comigo, ou seja, tratam-me como se o doente fosse eu. Citam trechos de O Livro dos Espíritos, referem-se ao espiritismo científico, fazem questão de demonstrar conhecimentos. No entanto, já pude fazer, entre eles, curiosa constatação: quase todos foram espíritas teóricos. Nunca arregaçaram as mangas numa atividade assistencial que, ao contrário, criticavam veladamente. Conheci alguns deles, quando ainda no mundo, aparteu o devotado amigo. Aos quais eu me refiro, chegou a combater com veemência o nosso trabalho na Casa da Sopa Fraterna, na Casa do Cinza, em Uberaba. Disse-me que o espiritismo tinha que parar com aquilo, que nós estávamos desvirtuando tudo. O povo precisava de luz, não de pão. Por acaso, indaguei, o nome dele teria sido, ou melhor, o nome dele começa com R? Ele mesmo, Inácio, respondeu. Sempre que me via no mercado municipal pedindo verduras e legumes para a nossa sopa fraterna na Casa do Cinza, eu tinha que ouvir um sermão, coitado. Nem sei se já desencarnou. Ele é um dos meus pacientes aqui, Odilon. E, por sinal, é um dos que mais reivindicam. O R internado neste hospital?
E deveria dar graças a Deus, pois a rigor o seu lugar seria mais embaixo. Não sei como foi que conseguiu chegar até aqui. Ele cuidava da mãe, que morava sozinha, e não deixava que nada lhe faltasse. De fato, eu não sei o que seria dos filhos se não fossem as mães, comentei emocionado. Não fosse por elas, as regiões trevosas estariam regurgitando. Mas, Odilon, falei com a intenção de mudar de assunto. E o seu trabalho com os médiuns junto à crosta? Como é que tem se desenrolado? Estamos indo, Inácio. Como você não desconhece, os progressos são lentos, tão lentos que, por vezes, não parecem inexistentes, mas vamos caminhando. A turma não quer estudar e assumir a tarefa com disciplina. Muitos começam e quase todos desistem. Querem colher antes de semear, não é? E semear antes de preparar o terreno. Não é mesmo fácil perseverar, ainda mais no mundo de hoje, que mete medo em qualquer candidato à reencarnação. Porém, não existe alternativa. Se você deseja escalar a montanha, não adianta ficar rodeando-a, concorda? E nem esperar indefinidamente. Melhor tempo para fazê-lo, creio, Odilon, que talvez tenha sido o nosso mérito, se é que tivemos algum mérito, embora conscientes de nossas imperfeições e mazelas, ousávamos fazer o que era preciso. Os médiuns, Inácio, acham que mediunidade corre por conta dos espíritos. Quase nenhum quer ser parceiro ou sócio e entrar com a parte que lhe compete. Fazem uma série de alegações, quase todas sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. O velho fantasma da dúvida. Dúvida que, conforme sabemos, persistirá em cada um, até que seja definitivamente afastada pela sua lucidez espiritual. É a dúvida que desafia o homem a caminhar. A certeza é o ponto final de jornada empreendida. Se o Espiritismo pudesse contar com médios mais conscientes, lamentei. Seria uma maravilha, mas estamos confiantes para o futuro. Tudo está certo. Será, por outro lado, que, se tivéssemos sobre a Terra um número maior de medianeiros convictos e responsáveis, o excesso de luz, ao invés de lhes facilitar a visão da verdade, não induziria os homens à cegueira? Sempre me intrigou o fato de Jesus ensinar por parábolas, porque o mestre não falava claramente. Quero crer que não era por falta de capacidade pedagógica ou pobreza de vocabulário. Ele tensionava nos induzir à procura, exercitando a nossa capacidade interpretativa. A humanidade não se redimirá coletivamente. A porta é estreita exatamente para conceder passagem a um de cada vez. Você, como sempre, tem razão, Odilon. Concordei com a linha de raciocínio do companheiro. É possível que Moisés se tornasse a viver sobre a terra, viesse a reeditar a sua proibição dos homens se contactarem com os mortos. Queremos mais. No entanto, não estamos tão preparados assim. Aqui mesmo, Inácio, onde presentemente nos situamos deste outro lado da vida, não estamos preparados para saber o que existe acima de nossas cabeças. Você tocou num assunto que tem me preocupado. É verdade, Odilon, que existem dimensões espirituais paralelas, ou seja, além daquelas que naturalmente se posicionam em níveis concêntricos, outras que, por exemplo, coexistem com a nossa, num universo espiritual paralelo?